Será que você conhece realmente tudo da Itália? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de 15 fatos italianos que talvez você não conheça, então fica nesse vídeo aqui até o final. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e bora lá, gente! Vamos falar um pouquinho desses 15 fatos aí sobre a Itália que realmente talvez você não saiba, tá? E claro, não esquece de já ir comentando, eu conheço, não conheço, já sabia, não sabia, ou simplesmente, haha, Verinha, você pensou que eu não sabia nada e eu sabia é tudo. Então eu quero que você comente tudo aqui embaixo, certo? Primeira coisa, gente, essa coisa que a gente tem aí no Brasil de ficar dividindo pizza aqui na Itália simplesmente não acontece, tá? Eu lembro a primeira vez que eu cheguei aqui na Itália, assim que minha mãe disse, escolhe seu sabor de pizza, eu escolhi e já escolhi com uma dor no coração porque eu fiquei procurando frango catupiry no cardápio e não tinha, né? Então eu pedi uma pizzinha lá bem básica, tá? Uma margarita bem básica e chegou uma pizza pra mim, uma pizza pra ela e uma pizza pro meu padrasto. Aí eu fiquei tipo, nossa, cara, como assim? E eu comi inteira, você acredita? Aqui é basicamente assim, gente, aqui não existe essa coisa de ficar comendo pedacinho de pizza dividida na mesa, tá? Aqui cada um tem a própria pizza e o pior de tudo isso é que você come ela inteira. Aí você me pergunta, como é que funciona o rodízio de pizza então, Verinha? Aqui também existe rodízio de pizza, mas o rodízio de pizza é você pede a pizza assim, mas pizza inteira. Então vão chegar várias pizzas para você no seu pratinho inteira e claro, algumas pizzerias sim colocam a pizza inteira na mesa, tá? Você pede lá, tipo, eu quero uma 4 queijos e uma marguerita. Aí eles colocam na mesa, você come aquelas, depois você pede outras, mas não tem aquela coisa de garçom ficar girando pra lá e pra cá pra dar pizza que nem no Brasil não, tá? Inclusive é um método que eu super amava no Brasil. Quando a gente for no Brasil, eu e o Lorenzo, vou levar ele vai gostar. E vai ficar tipo assim, meu Deus, pizza de banana e canela, que nojo. Quero fazer isso. Os vulcões são pontos turísticos, gente. Sim, isso aqui é uma outra curiosidade muito estranha. Aqui é tipo, meu Deus, que belo dia de sol. Vamos no vulcão fazer um piquenique? Pois é, gente, é basicamente assim. Aqui vulcão é ponto de encontro. Vulcão é ponto turístico. E o problema de tudo isso é que o bendito do vulcão tá ativo. Sim, aqui na Itália existem vários vulcões ativos e o povo vai simplesmente passar o dia lá. Que vontade de passar um dia no vulcão. Quem sabe ele faz um arrotinho. É basicamente assim, inclusive eu também fui, tá? Não julgo porque realmente é uma experiência muito nota 10. Mas assim, gente, vulcões ativos é pessoal lá passeando como se nada fosse, né? Curiosidade número 3. Gente, a Itália é o país com mais arte a cada metro quadrado. Se você é aquele tipo de pessoa que vai passear, que ama museu, que ama arte, que ama tudo o que é arte, vem pra Itália porque realmente é o lugar certo e não existe nenhum lugar do mundo que exista tanta parte artística e cultural como a Itália. Não tem. Realmente não tem. Entendeu, né? Nem todos os italianos falam italiano. Pois é, gente, nesse caso aqui eu não estou falando somente dos dialetos, caso você não saiba. Aqui na Itália, quase cada região tem o próprio dialeto. Em Nápoles eles falam napolitano, em Sicília eles falam siciliano, em Roma eles falam romanaccio e por aí vai. Cada região, cada cidade, digamos assim, cidade ou região, eles têm lá o próprio sotaque e também o próprio dialeto, certo? Que muitas vezes não é entendido por outros lugares. Por exemplo, um romano não consegue entender uma pessoa sarda, da Sardenha, tá? E é basicamente isso. E tá ok, mas existem partes da Itália onde eles realmente não falam italiano, falam alemão mesmo, sabe? Pois é, porque são lugares de fronteira, então eles falam simplesmente outras línguas. E é super comum, às vezes, você ver alguns italianos que estão fazendo curso de italiano com os estrangeiros, porque eles também não falam italiano. Você sabia disso? Não sabia, né? Todo filme é dublado no cinema. Sabe aquela coisa de, sabe o que é? Eu sou muito mais cool que você porque eu vejo os filmes em inglês no cinema. Aqui na Itália você não pode fazer isso, tá, Flor? Porque aqui na Itália todo filme é em italiano. Essa coisa de ver o filme original, você simplesmente não vai poder fazer. Você simplesmente vai, Pois é, aqui não, aqui todo filme é dublado. Se você gosta de ver filme em inglês, você vai ter que esperar o filme sair na televisão ou na Netflix ou em qualquer outro lugar para poder ver em língua original.
porque no cinema simplesmente não vai rolar. A Itália é campeã no mundo por quanto regar do que, gente? Patrimônio da Unesco. Tem patrimônio da Unesco, gente, da Unesco, que tá chovendo aqui na Itália. Sério, não existe outro país no mundo que tenha tanta quantidade de patrimônios da Unesco. Então, assim, vá. Inclusive, fomos em 3, né? Punta Bianca, Scala di Turchi e Templi. Sim, a gente foi em todos os 3, tem uma série muito bacana aqui sobre a Sicília e tem inclusive alguns vlogs desses lugares maravilhosos, então vou deixar aqui pra você, ó, o card da Punta Bianca, que é muito incrível, e também, claro, gente, a playlist da Sicília pra você ver depois. E eu já quero que você continue aqui comentando aqui embaixo se você conhecia alguma dessas coisas ou se você conseguiria comer uma pizza inteira. Comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. Já aproveito para pedir um maravilhoso like e, claro, gente, pedir para você se inscrever no canal porque vocês sabem que pra mim é importante, né? Então se inscreve aqui no canal porque não custa nada pra vocês, mas pra mim aqui é ouro e é ó, um carinhozinho na minha carinha, tá? Sabe essa coisa que a gente tem no Brasil de, oh meu Deus, Starbucks, Starbucks, Starbucks. Aqui na Itália, nada de Starbucks. Eles simplesmente detestam qualquer que seja a franquia que vende coisas de café. Na verdade, eles odeiam qualquer tipo de café que não seja o deles. Sabe, a gente, brasileiro, o café é nosso. O modo que a gente faz o café, para eles é horroroso. Pois é, gente, aqui café é uma coisa assim, expressa mesmo. Eles gostam daquele café bem forte, margano. E é basicamente isso. Então essa coisa aí de Starbucks, esses lugarzinhos assim que vendem café, pra eles é coisa assim, ó, que não funciona, tá? Inclusive, acho que tem Starbucks somente no Milão, na Itália, se eu não me engano, em Roma não tem. Simplesmente não tem. E ok, né, gente? A gente se ajeita. Isso aqui você já sabe que os italianos começam a gesticular como se nada fosse, né? Isso aí é completamente verdade, gente. Mas não é só uma coisa de estou falando com você e estou assim mexendo as minhas mãozinhas, não. Cada gesto tem um significado. Você tá comendo com uma pessoa italiana e do nada ela faz assim, ó. Entendeu? Aí você pensa, o que ela tá fazendo? Tá fazendo o quê, gente? Falando que a comida é gostosa. Aí fica assim. Ok, gostoso. Aí você já olhou estranho pra pessoa, né? Ok. Aí a pessoa olha pra você na mesa e faz assim, ó. Aí você fica tipo... Vambora. Ah, ok. Aí você tá conversando da sua vida pra pessoa e faz assim, ó. Que é isso, querido? Não tô nem aí pra que você tá falando, tô nem aí pra você. Entendeu? Aí eles ficam gesticulando, sim, mas tem um significado. Entendeu? Tem um significado o negócio. Então você tem que saber, tem que aprender a língua, tem que aprender o gesto. Entendeu? E é basicamente assim. As moedas jogadas na Fontana Trevi vão dadas em beneficência. Sim, gente, você nunca se perguntou para onde é que vai aquele tanto de moedinha que o povo joga, né? O povo vai lá na Fontana Trevi, pega a moedinha, joga para cima e faz e faz um pedido, principalmente o pedido é muitas vezes voltar para Roma, né? Então, assim, todas aquelas moedinhas maravilhosas vão para a beneficência. Então, isso é uma coisa boa. Tá? Você não sabia disso que eu sei. Comida italiana é coisa séria. E vá, gente, comidinha assim por etapas. Uma coisa muito estranha, tá? Não que na Itália não exista espaguete com almôndegas, que nem a gente conhece, tá? Existe sim. Mas a coisa mais comum aqui é fazer o molho de tomate com as almôndegas, certo? Só que o macarrão não será misturado naquilo tudo. O que acontece aqui, no final das contas, as almôndegas são tiradas do molho, o macarrão é feito no molho onde foi feitas as almôndegas e as almôndegas são servidas como segundo prato, tá? Então é pasta como primeiro prato, almôndegas como segundo prato e como contorno provavelmente uma verdura. Aqui comida realmente é levado muito a sério, então eles têm etapas para comer. Primeiro, segundo, terceiro prato, contorno, doce, café e claro, depois também um digestivo. Então assim, gente, demora horas para você levantar da mesa. Eles falam que a gente é estranho porque a gente coloca ketchup na pizza, mas eles comem sorvete com pão. Sim, aqui existe praticamente um pãozinho doce que seria uma brioche. Eles pegam o sorvete e colocam dentro da brioche. Gente, eu não sei, mas é uma coisa que eu não consigo comer. Talvez você goste, não sei se você já provou, mas assim, gente,
não dá pra mim. Não dá pra mim comer aquele pãozinho de leite, né? Com pãozinho de leite doce. Não é tão doce, é um pãozinho de leite sem muito açúcar, sabe? Aquele pãozinho aquele pãozinho doce, morninho, com sorvete dentro. Não dá pra mim. Não consigo. É uma sensação estranha. Você come o pão, aí depois vem o frio. Ah, não consigo. Realmente, eu prefiro ketchup na pizza do que o sorvete com pão. Que é brioche, mas assim, pra mim é sempre pão. Essa coisa que pizza tem que ser redonda, gente, aqui simplesmente não é tão levada a sério, tá? Aqui é basicamente assim, claro que na pizzaria a pizza é redondinha, mas nem sempre, às vezes ela é meio tortinha assim, porque eles não ligam tanto para a redondeza da pizza, tá? Mas assim, gente, não é que a pizza tem que ser redonda, e é por isso que, por exemplo, em Roma tem a pizza talho, que seria a pizza de corte, que é quadrada. Tem aquelas outras pizzas que elas são assim ovais. Enfim, tem um monte de tipo de pizza, e inclusive quando eles fazem pizza em casa, a pizza não tem que ser perfeitamente redonda, não. Eles fazem a pizza e às vezes ela vem parecendo um triangulinho estranho assim, ó. E tá tudo bem, gente. O importante é que a massa seja boa, que seja bem fermentada, que o recheio seja maravilhoso, seja. A filha da Xuxa se chama Xaxa. E é basicamente isso. Mas essa coisa que a pizza tem que ser perfeitamente redonda, isso aí é frescura nossa, tá? O pão na Itália é realmente sagrado, gente. Pois é. Aqui o pessoal leva muito a sério a questão do pão. Se você coloca o pão girado ao contrário na mesa, pelo amor de Deus, não pode. Se você tá lá com um pãozinho velho, você não joga ele fora, mas você faz almôndegas, ou você faz qualquer outro tipo de coisa, como por exemplo almôndega de pão, que nem vai carne, tá? É só um pãozinho lá temperado no leite, fritezinho lá, bem gostosinho, mas eles levam realmente muito a sério o pão. E caso esse pão não tenha mais conserto, gente, tá mofado, tá, sei lá, com qualquer coisa que você não pode reutilizar. Muitas pessoas aqui na Itália pegam um pãozinho e dão lasca um beijo nele para poder jogar fora, porque aqui pão realmente é coisa séria. Eu acho isso muito bonito, porque realmente comida não deveria ser jogada fora. Vinho. Como vocês já sabem, aqui na Itália o povo adora um vinhozinho e, gente, a coisa mais bacana de tudo isso é saber que muitas pessoas têm próprio vinho, tá? Muitas famílias, principalmente no sul da Itália, possuem a própria produção de vinho. Então é super normal você ir na casa de alguém e ela fala assim, olha, esse vinho aqui é feito em casa, tá? Ou você ir na casa simplesmente de uma pessoa da cidade grande que tem um avô, um parente que faz o óleo de oliva ou vinho e eles têm lá o vinhozão, uma garrafona realmente de Coca-Cola, sabe? E é muito, muito, muito bacana. Bacana também saber que aqui na Itália existe uma fonte de vinho, gente. Seria como uma fonte de água, mas é uma fonte de vinho. É sério, muito top isso daí. Praticamente eles deixaram essa fonte de vinho aí, as pessoas vão lá com cálice, bebem, hahaha, maravilhosos. Isso aí é muito incrível, de verdade. Inclusive, já contei aqui, né, em uns shorts, que uma vez aqui na Itália começou a sair vinho das torneiras das pessoas. Todo mundo achou que era um milagre, mas foi um erro, simplesmente uma produção de vinho fez uma coisa errada lá. E sei lá o que eles combinaram que começou a sair vinho da torneira das pessoas. Então assim, gente, vinho aqui é realmente uma coisa levada muito a sério na Itália, tá? Outra coisa levada muito a sério aqui na Itália é futebol, gente. Sim, os italianos são fanáticos por futebol, é realmente nível Brasil, sabe? A gente grita mais, só que eles, assim, levam muito a sério. Então, se você é brasileiro, ama futebol e tá com medo de vir pra Itália porque você não vai encontrar aqueles torcedores maravilhosos que gritam, ah! Você vai encontrar sim. E você, mulher, gente, que tá achando que seu marido vai parar de ficar fazendo as coisinhas de futebol porque ele vai vir pra Itália com você, você se ferrou, tá? Porque aqui o pessoal também é louco por futebol. Principalmente no inverno, que ninguém tem nada pra fazer. Pois é, basicamente isso. Então é isso, pessoal. Essas aqui são as 15 curiosidades que você talvez não sabia. Comenta aqui embaixo o que você sabia, o que você não sabia, o que você achou mais interessante, que eu vou ficar muito feliz de ler tudo. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, aciona o sininho para você receber todas as notificações do canal. Então é isso, pessoal. Clica nos vídeos que estão aparecendo por aqui. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!